Olá, tudo bem? Palavra de salvação, uma dádiva de Deus para a sua vida. Uma dádiva de Deus para a nossa vida. Conforme João 3,16, que ele diz assim, né, que eu acho uma palavra que todos nós conhecemos e já vimos muitas vezes, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gostaria de estar falando sobre essa palavra, que o Espírito Santo possa me ajudar a explanar de uma forma simples e clara, porque é uma coisa que muitas pessoas, ainda que seja algo muito comum, mas muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Primeiro, a gente às vezes pergunta, salvar do quê? Salvar do quê? Do que Deus está nos salvando? Lembra que Gênesis, Deus ele falou, construiu um jardim maravilhoso, construiu ali, fez o homem a imagem, a sua semelhança, fez o homem perfeito, sem pecado, fez ali, colocou ali dentro daquele jardim para governar e reinar. Porém, em pouco tempo, esse mesmo homem que Deus fez perfeito, com 99,9% de chance de não pecar, ao contrário de hoje seria o contrário, hoje seria 99% para pecar. Antes não, seria 99,9% para não pecar. Porém, ele tinha 0,1% de chance de pecar. Por quê? Porque ele tinha um livre-arbítrio. Então, porém, o que ocorre? Ali naquele momento, o homem, ele tinha ali naquele momento toda a chance, toda a facilidade de obedecer a Deus. Ele não estava na condição que eu e você estamos. Porém, naquele momento, aquele homem, ele vivia numa condição de perfeição. Uma condição de estar se identificando com a pessoa de Deus. É algo maravilhoso. E uma coisa interessante, assim, que às vezes a gente pode perguntar, se eu fui salvo através, vamos dizer assim, através de Cristo, será que, se Jesus nos libertou, será que eu poderia escolher outra, vamos dizer assim, eu poderia ser liberto por Cristo e não escolher Deus? Será que eu poderia fazer isso? Vamos saber. Em que condição o homem estava? Então vamos falar sobre isso. O homem estava numa condição, em primeiro caso, uma condição perfeita, que ele servia a Deus. Ele obedecia a Deus. Mas no momento que Satanás, que já tinha se rebelado contra Deus, entrou ali, foi a primeira incorporação que teve ali, ele induziu o homem ao pecado. E o que é pecado? Por definição, pecado é quebrar algo já estabelecido. É se rebelar contra algo estabelecido. E o homem se rebelou contra Deus, contra a palavra de Deus. E Deus só se responsabiliza o homem naquilo que ele confiou. Deus não vai responsabilizar uma coisa sobre nós que ele não nos confiou. E naquele momento ele confiou ao homem uma responsabilidade de governar, zelar, cuidar do jardim e de obedecer a sua palavra. E o homem, infelizmente, caiu. Ele sabia que Deus havia dito para não comer de um fruto. Ele tinha a liberdade, imagina que você tem a liberdade para comer de tudo ali. Você tinha a liberdade, todas as árvores comestíveis. Primeiro que você não tinha árvore com problema, mas só tinha uma que não podia. E justamente é essa que não podia que Satanás incutiu como pai da mentira um desejo, uma vontade para o homem se rebelar contra Deus. Mas poxa, se ele comer um fruto, qual o problema disso? O problema não está no fruto, mas na rebelião. A palavra de Deus fala que Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E Deus falou que no momento que o homem comesse, o homem morreria. Aí você pergunta, caramba, o homem não morreu. O homem, ele viveu ainda. Realmente, ele viveu. É de fato isso.
mas por um pouco de tempo. Mas o homem morreu uma morte espiritual, um afastamento de Deus, uma alienação de Deus. E o pecado, quando o pecado entrou no mundo através do homem, o homem deu o direito de Satanás reinar sobre esse mundo. Aí você olha assim, poxa, esse mundo cheio de violência, esse mundo cheio de avareza, angústia, miséria. Por quê? Porque demos esse direito a Satanás. Deus nos confiou a nós o direito de governar e reinar sobre o jardim. E nós entregamos esse direito para fazer, e através do pecado alimentamos a Satanás como príncipe desse mundo. Porque foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim que o príncipe deste mundo é Satanás. A palavra de Deus também afirma que o homem, com a rebelião, Deus chamou esse mesmo homem. Esse mesmo homem, ele cometeu o mesmo erro que eu acho que todos nós estamos tão acostumados a viver e a fazer. É que a justificar as nossas próprias culpas. A colocar as nossas culpas no ombro de outros. Será que ninguém ouviu? A culpa é dela, a culpa é dele, e nunca é nossa. A nossa vida passou a ser uma vida de transferir a responsabilidade, e não mais de assumir a responsabilidade. O homem, desde o Éden, ele transfere a responsabilidade da sua vida. E nós transferimos não só a culpa, a responsabilidade da culpa, mas transferimos também a responsabilidade do governo. O governo de Deus através das nossas vidas. Entregamos a Satanás através do pecado. E o homem se tornou escravo. A Bíblia afirma que o homem se tornou escravo. E como escravo, o escravo ele não tem direito algum. E o homem passou a ser escravo do pecado. E o pecado gera uma consequência que é a consequência da morte, da alienação de Deus, da rebelião contra Deus. E essa rebelião impedia que o homem pudesse sair desse estado de submissão, de sujeição a Satanás. Então o homem vivia nessa consequência, vivia dessa forma e cada vez mais pecando e gerando cada vez mais conflitos. E Deus fez várias, vamos dizer assim, criou várias formas para que o pecado não pudesse trazer consequências maiores. A primeira, ele fez vestimentos para esse homem, porque esse homem se viu nu. Não porque ele se sentisse nu só porque ele estivesse sem roupa, mas principalmente porque ele se sentiu o seu pecado no seu rosto, na sua cara, na sua vida. Ele pôde ver o pecado dentro dele, no meio dele. E Deus vestiu ele com pele. E pele de animal. Quer dizer que Deus cobriu ele. Teve que matar o animal, colocar sangue, quer dizer, fazer uma substituição para que esse homem continuasse vivendo. E que morte então ocorreu? Ocorreu essa morte que é a alienação de Deus, porque essa morte é uma palavra que na verdade é separação. O homem foi separado de Deus, e separado de Deus gerou também a morte física. E é interessante que o domínio do pecado se dá da carne para o espírito. Então Satanás tenta governar o homem da carne, tentar tomar da carne para dentro, para a alma e espírito. E Deus, ele provê uma aliança e diz assim, faz uma profecia para a serpente e diz assim: escuta, do descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, ou do domínio de Satanás na vida da humanidade. E assim vai, até chegar a Jesus. E quando chega a Jesus, Deus ele estabeleceu algo, tudo que Deus estabeleceu
A sua palavra está estabelecida e pronto. Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele tem uma forma de entrar nesse mundo. É através da concepção. E Jesus, ele se fez homem. De Deus se fez homem. Para quê? Porque ele tinha que ser alguém como Adão, em seu primeiro estágio, perfeito. Por que tinha que ser Jesus? Porque ele não podia ser outro. Porque nenhum outro cumpria as suas qualificações. Então, primeiro, teve que ser um homem sem pecado. Então, e como que Deus ia arranjar um homem sem pecado se todos os homens, a partir de Adão, nasciam com uma semente do pecado e com uma tendência ao pecado? Então Deus começou a fazer algo maravilhoso. Começou a gerou, através de Cristo, um segundo Adão perfeito, que viveu sem pecado, tomou todo o meu pecado, cravou na cruz e deu isso como satisfação, como propiciação, que seria o mesmo que apaziguar a Deus, a ira de Deus para com a humanidade. E fez isso para mim e para você. E a partir daí, o que Deus faz? Deus viveu a minha vida para que eu pudesse ter uma identificação, para que eu pudesse, através de Cristo, encontrar uma identidade. Então, a partir daí, Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio pagar a consequência do meu pecado. E novamente, trazer novamente o Éden novamente para nós. De que maneira? Aí se pergunta, mas vem cá, mas o mundo continua terrível. Verdade, o mundo continua terrível. Mas Deus, ele veio começar uma obra, não da carne para dentro, mas de dentro para fora, mas do Espírito para a carne. Porque ele veio primeiro restaurar a primeira coisa que foi quebrada no Éden, a comunhão com Deus. Veio restaurar a imagem de Deus em Cristo Jesus, que agora eu posso me identificar em Cristo. Eu posso me olhar para Jesus e ter a identidade de Cristo Jesus. E eu posso ter a esperança de ter um corpo ressurreto, porque ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, eu posso ter a esperança de uma vida eterna que Adão perdeu. Por que Jesus? Será que eu posso escolher, através do livre-arbítrio que eu tenho em Cristo Jesus, não escolher Deus? Infelizmente não. Porque porque a condição do homem era de escravidão. O escravo não tem direito a nada. O escravo não tem direito nem à sua própria vida. Mas Jesus, ele pagou um preço e em Cristo eu tenho o direito de adorá-lo. Ele me deu um direito de ser livre, mas em Cristo. Fora dele, eu fico à mercê do meu antigo dono. Então não tem como... na verdade, não existe livre-arbítrio fora de Cristo. Fora de Cristo, você é um escravo. Fora de Cristo, eu sou um escravo. A escravidão, principalmente, ela é espiritual, porque Satanás conseguiu, através da carne, chegar a manter você cativo espiritualmente. E automaticamente, é como se você estivesse escolhendo o lado. Sem que você pudesse ter a chance de escolher, Satanás se coloca cativo a ter o mesmo destino que ele. Mas, beleza, Jesus fez essa obra maravilhosa e como eu tomo posse? A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, Cristo, homem. A Bíblia diz que, mediante a fé, nós podemos chegar a Deus. Então, quer dizer, através da fé, eu acreditar, eu confiar naquilo que Ele fez. Poxa, mas isso é tão simples. As coisas podem ser tão simples? Pode. Pode, porque o difícil Ele fez. Eu agora tenho que crer.
Eu tenho que acreditar e confiar nele plenamente. Acreditar o que ele falou é verdadeiro. Acreditar o que ele fez é verdadeiro. O que ele fez tem efeito na minha e na sua vida. Hoje é tempo de salvação. É uma dádiva de Deus. É um dom gratuito de Deus. Você não pode comprar. Não há nada que eu ou você possa fazer. Jesus, ele fez pela sua vida. Mas receber, crer em Cristo, significa que eu vou ter a vida que eu quero? Não. Porque eu fui liberto para escolher, para ter a escolha de servir a Deus. Assim como no Éden, Adão, ele era livre para adorar e obedecer a Deus, mas ele tinha 0,1% para desobedecer a Deus. E mais a escolha pior era desobedecer. E Jesus também te dá hoje a escolha de você querer viver com Ele e servir a Ele e deixar que Ele seja Senhor da sua vida. O mais importante é isso. Por que Senhor? Para que Ele possa mandar na sua vida. Porque o Senhor manda e o servo obedece. Mas sabe qual a diferença? Que esse Senhor, Ele te ama. Esse Senhor, Ele se fez Senhor na cruz para que você fosse filho de Deus, para que você fosse servo dele e para que você fosse cooperador com o Espírito Santo dele. E o mais interessante é que ainda ele deu um Espírito, o Espírito Santo, como um penhor, como uma garantia de que ele vai te levar para a glória. Você já pensou nisso? E a única coisa que ele pede, para nós é que a gente reconheça aquilo que Adão não quis reconhecer, o seu próprio pecado. Confesse o seu pecado, aquilo que Adão não fez, confessar o seu pecado. E se arrependa. Aí você fala, poxa, mas eu não consigo. Mas nunca Deus vai te cobrar algo que Ele não te coloque, ou não te conceda, ou não te capacite. Lembra, o amor de Deus é o que nos constrange. O perfeito amor de Deus que nos constrange. É esse amor de Deus, é a presença de Deus que faz com que o nosso pecado, não que a gente queira, só de chegar perante Deus, o meu pecado já vai se tornar visível. Aí eu não vou ter que esconder mais de Deus, mas sim apresentar diante de Deus. Falar, Senhor, eu pequei, eu errei com a minha culpa, com a minha máxima culpa, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Eu recebo e aceito o sacrifício que tu fizeste na cruz. E hoje eu recebo o penhor do Espírito Santo, a garantia, o selo, a garantia que eu estarei contigo um dia. Isso é algo inestimável. Vida eterna não é brincadeira. Você tem uma vida só para escolher. E hoje, talvez seja esse um vídeo que Deus preparou para que você pudesse escolher. Não importa onde você estiver. Se você tiver chance hoje, ore assim, Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Encha-me do teu grande e maravilhoso amor. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Por palavras, pensamentos e obras, Senhor. Me recebe, Jesus, como teu filho, como servo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, para a glória de teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Lembra de uma coisa: salvação
uma dádiva de Deus. Não há nada que você possa fazer a respeito, a não ser receber, aceitar. Amém? Deus abençoe.